Olá, amigos, amigas, vamos para a nossa reflexão dessa semana, hoje, dia 28/1/2021. Marcos, ele relata no capítulo 8, versículos 22 a 25, que quando Jesus e os discípulos chegaram ao povoado de Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego e pediram que Jesus tocasse nele. Ele pegou o cego pela mão e levou para fora do povoado. Então cuspiu, passou a saliva nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou: Você está vendo alguma coisa? O homem olhou e disse: Vejo pessoas. Elas parecem árvores, mas estão andando. Jesus pôs outra vez as mãos sobre os olhos dele. Dessa vez o cego olhou firme e ficou curado. Aí começou a ver tudo muito bem. Jesus, ele literalmente restaura a vista daquele homem, né? Como havia anunciado que faria aos cegos quando, no início do seu ministério, em uma sinagoga de Nazaré, ele se levanta, abre o livro do profeta Isaías e proclama: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus, ele aplica essa profecia de Isaías para si mesmo, afirmando que havia sido enviado para proclamar a restauração da vista aos cegos. E esta restauração da vista aos cegos, não se tratava especificamente da cura física de uma pessoa cega. O cego na Bíblia, assim como os cativos ou o leproso, em alguns momentos eles representam um tipo de condição espiritual em que uma pessoa se encontra. Jesus, ele pode restaurar a vista a um cego, curando fisicamente uma pessoa, a visão de uma pessoa, como fez com o cego de Betsaida, mas também Jesus é enviado para restaurar a nossa vista em um sentido espiritual, em um sentido de discernimento, de entendimento da vida. E é nesse sentido que Paulo, em Atos capítulo 26, do versículo 15 a 18, afirma que Jesus o havia enviado aos gentios, para abrir os seus olhos e os converterem das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus. E em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 a 4, quando diz: Mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E é também nessa linha que Jesus afirma em Mateus capítulo 6, versículo 22 a 23, Os olhos são como a luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão. Fazendo uma reflexão da cura do cego de Betsaida, usando uma interpretação alegórica do texto, nessa linha, nós podemos comparar aquele cego com todos nós. Que antes de sermos tocados por Jesus, estávamos na escuridão total, não conseguimos enxergar e distinguir nada. Mas uma vez tocados por Jesus, nós passamos a enxergar e distinguir as coisas. Em alguns casos, precisamos de um segundo toque de Jesus para enxergar melhor, para poder distinguir as coisas de um modo perfeito. Veja que após o primeiro toque de Jesus, o cego, que não via nada nem ninguém, ele passou a ver algumas coisas, mas ainda não claramente. Ele via as pessoas como árvores que andam. E ele ainda não estava vendo certo, ainda não distinguia as coisas e as pessoas de um modo perfeito. Então Jesus toca novamente ele, impõe as mãos sobre os seus olhos novamente e finalmente este homem ele passa a ver muito bem, a enxergar as pessoas como elas realmente são, pessoas. Como nós vemos as coisas determina a forma como nós agimos no mundo, e a forma como nós nos relacionamos com Deus e a forma como nós nos relacionamos com
as outras pessoas. Se nós vermos certo, nós agiremos certo, né? Por esse motivo, nós precisamos pedir a Deus que restaure a nossa vista, né, a nossa visão. Como clamou o salmista, né, no Salmo 119, 18, dizendo, né, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Nós precisamos orar a Jesus, né, por bons olhos, para que Jesus nos dê bons olhos, restaure a nossa visão. Afinal, muitos de nós ainda vivemos como cegos neste mundo, né, não enxergando as pessoas ao nosso redor, né, ou ainda enxergando mal, né, não enxergando certo, né, vendo as pessoas como árvores que andam, né. Assim, quando Jesus restaurar a nossa vista, quando Jesus nos der bons olhos, né, nós poderemos ver as pessoas como elas realmente são, seres humanos como nós, nossos irmãos, nossas irmãs, que precisam de atenção, de respeito, de cuidado e amor. Que Deus te abençoe, com graça e paz, em nome de Jesus. Amém.